maracatu, batu, bater tambor. Pra mim bater tambor, batu. Batu, bater tambor pra nós. Maracatu, batu, bater tambor. Pra mim bater tambor, batu. Saravá todo dia, saravá você, saravá eu, saravá Rubens Francisco, que hoje veio aqui dar o seu saravá nesse momento de governo, Senado, Congresso, enfim, judiciário, todo mundo medindo forças, todo mundo dizendo a que veio e tirando de canto quem não mais interessa, né? Rubens, hoje parece que o Moro foi expor lá as novas, né, a sua proposta anticrimes, né? E que me parece que foi um museu de velhas novidades, porque ele tem uma das alterações que ele propõe, que parece que foram 14 alterações, né, das leis penais, leis eleitorais, uma delas confirma a prisão em segunda instância, ou seja, ele está assumindo que ele agiu ilegalmente, mantendo Lula preso em segunda instância, se ele está pedindo agora que haja essa alteração na lei? Niobe, assim, esse negócio de agir ilegalmente, ele é relativo. Né? Por quê? Porque leis assinadas pelos presidentes antecessores, né? O próprio Lula e a própria Dilma, abriram margem para esse tipo de coisa, porque bagunçaram um pouco o coreto. Você não tinha muito claro os limites do que seria arbitrário doravante, né? Porque quando você admite a prisão preventiva, o que é a prisão preventiva? É a prisão por decreto. Não é uma prisão decorrente de um processo penal que chegou ao fim, e ao fim do processo, em última instância, vai ser recorrível e tal, chegou-se a formação de culpa do réu, então ele vai ser conduzido à prisão. A prisão preventiva ela começa antes. Você prende e depois você busca os motivos para a prisão. Quem leu aquele livro do Grande Irmão, a obra completa, né? Porque são vários volumes e tal. Tinha um volume que era chamado o Ministério da Verdade. Qual era a função do Ministério da Verdade? Era fazer com que as afirmações do líder, né, do governo, se encaixassem numa realidade. Ou seja, ele manipulava a realidade e tal. Criava a realidade de acordo com os aforismos. Aprendeu, vamos dizer assim, olha, a Niobe é uma bandida. Ela rouba e tal, a gente não consegue provar porque ela é muito habilidosa, mas todo mundo já está vendo, o pessoal está irritado com isso, várias vítimas, o pessoal está reclamando e tal. Aí junta um ou outro, né, induz as pessoas a crerem que você de alguma forma afetou. Perceba, essa ficção ela foi da primeira metade do século passado. Não é um cara agora que está escrevendo isso em razão do que está acontecendo. Entendeu? Isso é uma premonitório, coisa... né? Premonitório. Porque eu acho que já percebi como é que a cultura... Porque a gente está muito atrasado em relação aos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos ele pegou essa coisa da propaganda nazista e absorveu. Aliás, boa parte da alavancagem tecnológica dos Estados Unidos advém justamente da participação de nazistas, né, de ex-nazistas. A maior delas foi o Wernher von Braun, que fabricava, que projetou, né, os V2, que eram os foguetes que atingiam Londres, né, partindo dali da Alemanha, que é um foguete que vai para o espaço, né? Então a NASA parece até que é a abreviatura de nazista, mas ela foi criada justamente nesses conceitos aí dos cientistas alemães capturados depois da Segunda Guerra Mundial. Então, propaganda nazista, eu acho que foi uma grande sacada, né, daqueles pensadores, dos estrategistas alemães, de envolver o pessoal naquela histeria coletiva, né? E aí os Estados Unidos pegou essa coisa aí, ele aprimorou, né? Ele melhorou um pouco, deu uma outra roupagem, né? Ele nunca fala que está fazendo mal,
Por exemplo, se ele vai lá jogar a mãe de todas as bombas na Síria, destruindo Alepo, matando 200 mil pessoas e tal, não é porque ele vai lá matar 200 mil pessoas, ele está perseguindo o ISIS, o não sei o quê, um grupo Está terrorista. salvando o resto do mundo dos terroristas. Exato. Tem um efeito colateral, algumas baixas, mas né, como tem os heróis. E você vê que eles criam essa discussão, você pega esses filmes da Marvel, tem um filme, não lembro qual deles ali que eles estão perseguindo um cara lá e tal, e aí uma menina que tem um poder de magia, ela envolve o cara que vai explodir com uma bomba e tal, e tira ali da feira, onde eles estão lutando ali, e vai levitando eles. Aí chega um ponto que ela não aguenta mais segurar e solta. Quando ela solta, ela explode o 5º andar de um prédio. Ou seja, ela salva algumas pessoas na feira e né, por um desatino do destino, mata a pessoa no 5º andar. Aí o pessoal pensa, poxa, mas ela quis ajudar e tal. O que é a mensagem sublimada? Que os heróis americanos e tal, às vezes, cometem erros, tá? Mas estão fazendo bem para todo mundo. Se alguém morre, o problema eram os terroristas que estavam lá. Se eles não estivessem lá, ninguém teria morrido. Não foi imperícia. Isso é muito comum nas favelas aqui do Brasil também, não, né? E a ideia que se tem nessa mentalidade nova é otimizar isso e vamos dizer assim, legalizar de vez. A lei do abate, né? Essa coisa da resistência seguida de morte. É que também você tinha uma distorção ao contrário. Você tinha uma perseguição do policial muito intensa. Por quê? Se você deixa o manejo do Poder Judiciário a seu próprio critério, o que prevalece é o fator econômico. Então, se você tem um policial que ganha R$ 1.200 de remuneração, ele está no enfrentamento lá do sequestro e tal, está sob tiroteio, ele vai e usa a arma dele, né, a arma que o Estado dá para ele para exercer a função dele, e ele dispara, né, e mata 1 ou 2 pessoas, 2 vilões, né, 2 pessoas que estavam envolvidas diretamente no crime, e um terceiro morreu no meio do tiroteio, mas não tinha envolvimento direto, ou era até inocente, vamos dizer assim. Aí esse policial, esse servidor é levado a júri, né? E você ainda tem a situação contrária, das vítimas, do pessoal que pegou e tal. Quem você imagina que tem mais recurso financeiro para contratar bons advogados para manejar o tribunal? Chefe do tráfico. Então, essa distorção é que se procurava remediar, que havia realmente uma falha do segmento de esquerda de não observar isso. Eles sempre fecham os olhos e tentam ver a coisa de modo pueril. Aí vem outro pessoal, numa corrente contrária, com uma mentalidade infantil também. Olha, agora todo mundo vai bater. Quer dizer, entendeu? É tudo brincadeira de criança. Então, Nem dos argumentos, também mudando um pouquinho, evoluindo um pouco essa exposição do Moro, foi suavizar as penas aos policiais, que foi uma promessa do Capetão, né? Ele tinha prometido aliviar as penas para os policiais em combate. Não. Pera, deixa eu corrigir. Ele não fez essa promessa, não. A ideia não é aliviar a pena para policial. Foi isso que o Moro propôs. Descriminalizar a conduta policial. A morte decorrente de ação policial. Descriminalizar. Não é amenizar a pena. É não haver pena. Não haver pena. Não, mas parece que pode ser cortada pela metade, caso ele não consiga se explicar direito. O que chamou atenção nisso, Rubens, o que me chamou atenção não é nem essa questão, porque eu acho que, como você bem explicou, deveria ser corrigido realmente uma coisa que era mal colocada. Mas foi os argumentos usados, que quando o policial argumentar medo, surpresa ou forte emoção. Como é que se avalia isso, Rubens? Bom, se ele tem medo, surpresa ou forte emoção, isso são elementos de culpa. Vamos traduzir o que é isso. No direito, você tem 2 pilares para você julgar alguém. A culpa e o dolo. A gente só fala em culpa, o cara tem culpa e tal. No direito, a culpa
ela não é tão ruim quanto o dolo. Por quê? Quando uma coisa acontece por culpa, você foi o agente causador, mas você não queria provocar o resultado. Como, por exemplo, você está dirigindo e tal, alguém atravessa na sua frente, você freia, derrapa e tal, e acaba atropelando a pessoa morre. Você não queria matar a pessoa, entendeu? Mas a pessoa morreu. Aí vai se analisar a culpa. Você está prestando atenção, você freou a tempo, os freios do carro estavam bons, os pneus estavam bons. Aí você vai ver, ou, aí você chega à conclusão, olha, o pneu estava perfeito, os freios estavam ótimos, a distância que o indivíduo entrou na frente não tinha como não acontecer. Então, existe um excludente de culpa. Tá certo? Ou seja, não é cabível culpar, né, condenar um indivíduo pelo que aconteceu. O dolo é quando você quer produzir o negócio. Você vê o inimigo atravessando a rua, aquele sem vergonha, agora ele vai ver o negócio. Você acelera o carro e pá, acerta ele. Sem freio, Mas, sem nada. Rubens, quantas cenas a gente já assistiu que existe a dúvida entre dolo e culpa? A gente... Não, então, mas é por isso que você tem o julgamento. Mas você tem, inclusive, situações diferentes. Você tem policial. Esse argumento do Eu medo... já cansei de ver isso. O policial chega lá e diz, não, eu matei, não queria matar mesmo. Tal. Eu vi, como tem essa questão da lei do abate. Por isso que está querendo normalizar. Por exemplo, o cara está com fuzil, que essa que é uma das celeumas, né? Que a lei do abate seria isso, seria aquilo e tal, e que o fuzil é isso. Eu falei assim, olha, é que assim, é complicado a gente falar esse tipo de coisa. Mas eu sou do Rio de Janeiro, sei bem o que eu estou falando. Um cara que sai com fuzil na rua, ele não está bem intencionado. Tá? E assim, o fuzil, esses Kalashnikov, nem o exército pode usar. Tá certo? É situação de guerra, é armamento de uso proibido. Ele só é distribuído lá para as Forças Armadas, é uma situação de guerra, tá, uma operação. O civil não tem autorização para sequer botar a mão nesse tipo de armamento. Então, não tem o que se justificar o indivíduo ficar zanzando para ir para cá com fuzil. Aí é uma presunção de risco à população. E assim, não está de todo errado esse tipo de mentalidade. Logicamente, num universo complicado como o Rio de Janeiro, com milícia, que vocês não sabem se polícia é bandida, se é polícia mesmo, com essa confusão toda e tal, governador ladrão, todo mundo ladrão e tal, você solta uma coisa, não, vamos poder matar. Então. Aí você abre a caixa de Pandora. Agora, a gente não pode ficar naquele discurso pueril, o cara estava com guarda-chuva, coitado do traficante, ele só estava andando com fuzil, não ia fazer nada de mal para ninguém. Então, os dois discursos são lados opostos da mesma moeda. É o tratamento infantil, um tratamento displicente com um problema sério, que é a segurança pública, né? Que é a vida. Você toma um tiro de fuzil, se você não morrer, fica aleijado. Então, Rubens, o meu questionamento, para encerrar essa discussão, é essa colocação do Moro. Parece que o Moro agora descobriu a face política dele, né? Ele deixou de ser um juiz que determinava o que ia ser feito ou o que ia acontecer, e ele passou a agir politicamente. Agora ele precisa do Congresso aprovar, enfim, então ele precisa aprender a negociar, coisa que me parece que ele não era muito afeito, né? Você está achando que, no caso, ele quer justificar o que ele fez com Lula? É isso? O objetivo desse projeto é esse? É um dos. Não. O Lula já está preso, já está destruído. E mas por eles... É que eu acho que isso ele como a prisão vai ser, inclusive, dia 10 de abril, o Supremo vai novamente votar a questão da prisão em segunda instância. Ou seja, não é uma coisa assim. Eu acho que ele é vaidoso, Moro. Ele é vaidoso. Então, assim, a impressão que eu tenho... O Moro realmente é vaidoso, mas assim, que o Lula era um problema até certo ponto. Hoje ele é só um espólio de guerra, entendeu? Se você vê aquele filme, o Troia, quando Aquiles mata Heitor na frente dos portões de Troia,
Ele ainda pega o cadáver do Heitor, amarra na biga e desfila, arrastando o cadáver dele na frente do castelo, né? A função do Lula agora é basicamente isso, né? Vai É, ser... mais ou menos, né? O Lula ainda tem um patrimônio aí na voz das pessoas, pelo menos, né? E assim, eu acho que agora o Moro percebeu o tamanho da encrenca e ele está querendo justificar, ele está querendo fechar com chave de ouro o que ele começou. Porque você imagina se for considerado ilegal. Acontece um cataclisma, todo mundo acorda de um pesadelo e fala assim, como é que é, Moro? Solta o cara. Aí o cara solta. Como é que fica o ministro da Justiça? Eu vejo assim, meio que uma coisa mais pela vaidade dele até, do que qualquer... Então, mas olha, vamos lá, vamos admitir, vamos pegar esse cenário que você está imaginando, que é muito bom, né? Vamos pegar... Então, vamos imaginar esse cenário positivo, né? Que em abril, o Supremo, no arrobo de constitucionalidade, de coragem, olha, foi tudo errado, a gente errou tremendamente com Lula, cometemos várias Desculpa atrocidades. Desculpa aí. Entendeu? E é o seguinte, o efeito da conclusão aqui da ilegalidade da prisão em segunda instância ainda é ex nunc, ou seja, tudo que aconteceu para trás ainda é totalmente nulo e ilegal. Porque você tem dois efeitos, ex nunc e ex tunc. Né? Quando você diz que uma coisa é ilegal, é constitucional e tal, você pode dizer que é daquele julgamento para frente ou os efeitos retroagem. Né? Tudo que foi feito antes também. Então, um panorama assim, muito positivista, que eu particularmente não acredito que vai acontecer. Não, nem eu, mas é bom Porque acreditar. ainda que se diga que segunda instância não pode ser preso, etc. e tal, se isso realmente acontecer, antes disso acontecer, provavelmente ele vai esgotar todos os recursos até o Supremo, para dizer que já entregou. Como não tem, provavelmente não vai ter mais a opção de você recorrer para as cortes internacionais, porque a ideia é sair da ONU, a ideia é sair da ONU. Você vai estar confinado ao destino do Brasil. O que o Brasil decidir, está decidido e acabou, você não tem para onde correr. Né? Então, assim, todos os cenários são francamente desfavoráveis. Mas existe uma esperança, logicamente. Né? O pessoal percebeu o grande mal que foi feito, as consequências. Né? Agora, eu acho que a ideia de apresentar esse projeto no Congresso, ela não se limita ao Lula. Até porque eu já falei várias vezes, o Lula não é a primeira vítima de abuso de poder nesse país. Ele é a mais ilustre. Não, mas tem um outro risco disso, que é crime. Eles falam de organizações criminosas, mas eles já definiram o PT como organização criminosa, o MST como organização criminosa. Tem uns 8 processos ainda em curso. Esse que você está falando é o quadrilhão do PT. É um dos... Ele vai arrastar todo mundo, PCO, PCdoB, todo mundo vai nessa ala aí. Porque a ideia é essa. Você não tem partido comunista nos Estados Unidos. Ser comunista nos Estados Unidos é subversão, é crime. E a ideia é implantar isso aqui e tal. E acho que o pessoal não está acordando por que está acontecendo. A impressão que se tem é aquela cena do Ghost, né, que o cara morre e o espírito sai correndo atrás do ladrão. E já está morto, o cadáver dele está caído lá. Eu vejo a esquerda assim. Nós já fomos derrotados. Isso já acabou. Você tem que fazer uma outra coisa. A esquerda está imaginando uma contraofensiva que não existe. Não tem esse exército, não tem esse manejo. E o único lugar que ainda poderia dar um estanque de reação se perdeu também. Embora o Renan tenha lutado bastante, mas perdeu o passo. Deixou o cara se adiantar na bola e aí não teve jeito. Então, a última salvaguarda foi perdida naquela sexta-feira. Depois no sábado, né? Tem que perder o time. A gente tem que fazer um estudo, tem que recuar, tem que imaginar outros estratagemas. A ideia que se tem desse projeto apresentado para o Congresso
é simplesmente aniquilar a capacidade de reação das militâncias. Ou seja, qualquer um pode morrer, qualquer um pode ser preso, vê bem o que você vai estar fazendo, vê o que você fala, daqui para frente é sério, acabou a brincadeira. O recado é esse. Porque não vai combater corrupção de nada. Até porque você vê os tipos que estão lá, né? Se fosse combater a corrupção, os primeiros que não vão querer isso aí eram eles mesmo. Não ia sobrar um ali. Isso é para o seguinte, ó, aquele Zezinho que está falando besteira lá, prende ele. Você está preso, acabou. Ninguém vai te soltar. Não tem HC. Você não pode discutir o que o Ministério Público falou. Se o policial te matar, está tudo certo. Acabou. Acabou. Entendeu? É aquela situação do regime militar otimizada, piorada, né? Porque ela ficou legalizada. É a fusão da ditadura da toga com a ditadura militar sob a tutela do Império Anglicano, do tio Sam. Então, aqui vai virar uma colônia mesmo na terra de faroeste. E aí vai ter, né, você não pode ter 200 milhões de pessoas, foi o início da conversa, Lula imaginou uma política inclusiva, a gente não tem estrutura para isso, não tem como sustentar esses 200 milhões de pessoas. Você pode ver que o número de desempregados só cresce, e vai crescer cada vez mais, porque as nossas empresas não vão ter condições de competir com as estrangeiras. O pessoal vai estar aqui oferecendo, e o ideal aqui não é serviço, é extração de matéria-prima. O pessoal lá do serviço e tal está fazendo as coisas. Então, a ideia é reduzir a população aqui, né, como o próprio capitão falou. Ou se adapta ou vai deixar de existir. O que é deixar de existir? Ir para a ponta da praia. Exatamente. Vai deixar de existir. Gente, saravá todo mundo. Esse foi o Rubens Francisco, advogado do Provítimas, nosso patrono aqui do Jogo de Damas JDD. A gente estava morrendo de saudades, Rubens. Obrigada pela tua participação e está convidado para voltar aí, pelo menos de vez em quando, dar o ar da sua graça, porque seus comentários são muito, muito especiais para a gente, você sabe disso. Eu acho tão desanimante, mas já que vocês gostam, você é só chamar. Valeu, Rubens. Como é que a gente fala? Falou. É presente, é passado, é futuro no céu estrelado. A noite é do maracatu, é do tambor do povo silencioso.